Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estranho, né? Eu tinha combinado com vocês de fazermos a live para sortear o ingresso da Fiel às 9 horas, na hora que está passando esse vídeo aqui, mas por uma questão pessoal eu não pude, né, fazer a live, então estou passando esse vídeo para vocês e já reagendando a live para hoje ainda, no sábado, dia 30, meu aniversário, conforme combinado. Só que às 7 da noite, beleza? Então às 7 da noite estarei fazendo a live. Então, como eu falei no último vídeo, que era o último vídeo para você comentar, você ainda tem mais essa chance de comentar neste vídeo até hoje, às 18 horas, porque às 19 estarei fazendo a live, beleza? Então eu quero pedir perdão por não ter feito a live agora, mas segue esse vídeo com mais uma oportunidade para vocês. Estaremos finalizando 1 Coríntios, a parte que eu já preguei na minha igreja. Em janeiro do ano que vem estarei pregando mais em duas oportunidades. Então até aqui onde eu preguei, estou finalizando com vocês hoje. Logo mais à noite vamos para a live com sorteio, beleza? Agora, antes de mais nada, eu vou pedir para você então deixar o seu like, comentar aquilo que você entendeu, porque esse comentário pode te levar para Fiel Jovens, tá bom? E vamos para a vinheta e depois para o estudo, que é o que mais interessa. Nós vivemos em depravação total, todas as esferas da nossa humanidade estão maculadas pelo pecado, todas as esferas da nossa humanidade são escravizadas ao pecado. O homem nasce mal, totalmente depravado, precisando de um substituto, alguém sem pecado. Deus deu seu único filho, comprando seus eleitos, favor imerecido, sacrifício perfeito. Você quer pagar, mas não é possível. Já está pago, a graça é irresistível. Na cruz do Calvário já foi consumado. Não há o que faça para ser agraciado, mas o legalismo traz um fardo pesado demais. A graça alivia e nos devolve a paz. Não é sobre nós, Cristo é o protagonista. De joelhos, todo cristão é calvinista. Senhor Deus, nós só podemos celebrar o Teu nome porque por pura graça o Senhor suscitou fé em nosso coração e nos levou a descansar em Jesus e tão somente nele. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Desenvolvemos a salvação pela tua mão, monergismo em ação, santificação. Somos tuas ovelhas, a glória é de Cristo. Tu nos predestinaste para sermos teus filhos, e na perseverança dos santos podemos confiar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Nosso estudo então está em 1 Coríntios, capítulo 12, vamos pegar o versículo 31, porque ele finaliza o 31 na parte B, mas nós vamos ler o 31 inteiro, e o todo o capítulo 13 hoje, tá bom? Como vocês puderam ver já no título, o amor, o maior dom, ou seja, de todos os dons já discutidos até aqui, o amor é o maior, o mais importante, aquilo que de fato cabe a gente estudar até aqui, tá bom? Então, dentro de todos os dons que nós discutimos e ainda vamos ter estudos sobre dons, o amor é o principal. Então, o que Paulo diz aqui na sua carta, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, até o capítulo 13 completo, que é o versículo 13, tá bom? Diz assim na minha versão NVI. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Esse foi o texto que nós finalizamos, então, no nosso estudo passado. Aí segue o 31. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá.
O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma que o seu dom, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Oremos. Santo Deus, Tu és soberano, maravilhoso, nós rendemos graças a Ti, Pai. Que o Senhor nos conduza em mais um estudo para que nós venhamos a estar mais parecidos contigo. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Uma curiosidade, né, antes da gente iniciar toda a reflexão de fato, é que a palavra amor, ela aparece 9 vezes, ou seja, demonstrando a grande importância do que é este dom aqui diante desse estudo. E aí, como nós podemos observar no início dessa perícope aqui, que é o capítulo 12, versículo 31, parte B, que diz assim, após ele falar todos os dons, todas as características, ele inicia assim: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Então, pensando nesse contexto aqui, nós observamos o seguinte: toda essa carta é uma carta de exortação. Paulo exortando a igreja de Corinto para que acabassem com as divisões, para que aqueles pecados que nem os ímpios cometiam lá fora, para que eles que estavam fazendo na igreja parassem de cometer, inclusive que essas pessoas possam ser lançadas fora da igreja por causa dos seus pecados, se não houver arrependimento. E aí ele chega com a questão dos dons, onde as pessoas usavam os dons para se auto-vangloriar e não glorificar o nome de Deus. E dentro de todos esses dons ele chega falando o seguinte: tenho o mais excelente para você. E aí ele chega com amor e repete 9 vezes a palavra amor. E aí ele já começa com aqueles cortes, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada serve, não serve para nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia, fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso valerá. Ou seja, não adianta fazer nada se não houver amor. E aí ele continua: o amor é paciente, são características do amor. É paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. São características do amor. E aí ele segue: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, o amor chega a ser o mais importante de todo o modo. E ele vai apresentando características. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o amor é o principal dom que nós recebemos. Tanto é que foi por amor que Deus nos amou e enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Que amor é esse, onde o Pai envia seu Filho unigênito para morrer por aqueles que não mereciam nada? Então nós temos o grande exemplo de amor, que é o maior dom, o principal dom, e é isso que Paulo está passando para a gente. Nós vamos dar sequência então, no versículo 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, ou seja, profecia acaba, o amor continua. As línguas cessarão, ou seja, acaba a profecia de línguas, acaba o dom de línguas, mas o amor, ele continua, ou seja, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando era menino, ele fala as características, né, de quando ele era menino. Imaginemos nós hoje, na nossa infância, nós tínhamos nosso pensamento, nossas ideias, nossas falas,
nosso conhecimento de criança. Hoje, adultos, pode não parecer aqui, mas eu sou adulto, mas hoje, como adulto, eu tenho uma nova ideia, um novo conceito, conhecimento, eu tenho maturidade para tomar decisões, então as coisas mudam, e aquilo que eu tinha na infância é apenas um reflexo daquilo que eu tenho hoje, para que eu possa observar, olha o que eu era, olha como que eu estava, e olha o quanto eu cresci hoje, e como eu glorifico a Deus. Então, Paulo ele faz essa analogia do pensamento de uma criança para agora, depois de adulto, como que é a nossa visão diante do Senhor. E ele dá sequência. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas o reflexo obscuro como um espelho, mas não vemos o face a face. Agora eu conheço em parte, conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou planejado, com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior de todos é o amor. E antes de finalizar, para a gente entrar na grande ideia, eu quero fazer uma observação também aqui, ainda no capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa. O que seria isso? Imaginemos então um sino sendo badalado com frequência intermitente, naquele som que ao tempo que a gente vai ficar ouvindo aquele sino, a gente vai perder a paciência, a gente perde, a gente se ira, essa é a verdade, a gente se ira. Não é aquele sino que às vezes, quando dá de hora em hora, toca até uma musiquinha lá, vai badalando com a musiquinha, não. Imagine o som do sino sendo batido intermitente. Então, falar em línguas dos homens ou dos anjos sem amor é como se fosse esse sino aí, ó, que tira a nossa paciência. Ou como um prato que retine, é uma outra observação. Então nós imaginemos aí, normalmente, 7 de setembro tem aquele desfile, e aí nós temos aquela banda bonita tocando, e aí nós temos o prato. Ou mesmo na igreja nós temos a bateria que tem o prato. Imagine esse prato sendo batido de maneira intermitente, num som ensurdecedor. Então, é isso que ele está dizendo. Falar a língua dos homens ou dos anjos sem amor, é isso aí. É algo que não traz retorno algum, pelo contrário, a gente perde. Então, para a gente fechar, com essa observação que Paulo está trazendo, que o amor, ele é o mais importante dos dons. Ou seja, eu já falei para vocês que eu entendo que alguns dons cessaram, alguns dons já cessaram, independente se você crê que não cessou, se não tiver amor, de nada vale exercer qualquer dom que seja, tá bom? E aí sim, as aplicações, elas ficam da seguinte forma. Na verdade, apenas uma aplicação. Ame, mas também demonstre esse amor. Sim, de fato, eu quero muito bater nessa tecla, porque às vezes a gente até demonstra que a gente até reconhece o nosso amor por alguém, pelo nosso irmão em Cristo, mas a gente não pode só amar, a gente precisa demonstrar, a gente precisa viver esse amor com clareza. E como que eu vou demonstrar esse amor? É sendo cuidadoso, é sendo cauteloso, é exortando na necessidade também, é conviver com essa pessoa diariamente, atendendo às necessidades, também contribuindo com aquilo que eu posso, apresentando as minhas dificuldades para também receber o apoio do irmão. Então, o amar, mas também demonstrar é o seguinte, é muito fácil falar, eu amo fulano, eu amo meu irmão, eu amo minha irmã, mas se eu não demonstrar isso com minhas ações, com minhas atitudes, será que de fato a pessoa vai saber que eu amo? Então é isso, é viver o dia a dia demonstrando carinho, cuidado, exortando, isso é demonstração de amor. Servir com alegria, isso é demonstração de amor. Então nós podemos também ter um cuidado de demonstrar o amor na hora de exortar alguém, tratar com carinho, não com rigidez também, tá bom? Então somente essa aplicação, e agora a grande ideia fica da seguinte forma. O amor é o principal dom a exercermos, pois nos torna mais parecidos com quem mais nos amou, Cristo. O amor é o principal dom a exercermos, pois nos torna mais parecidos com quem mais nos amou, Cristo. Que os irmãos fiquem com Deus e até logo mais à noite na nossa live de sorteio, tá bom?